Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar em uma postura confortável, que possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior. E dessa forma possamos dedicar esse momento ao nosso alimento espiritual. Pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também necessita de leituras edificantes, de palestras motivadoras, que nos auxiliem a pensar como nosso mestre agiria em determinadas situações e possamos, aos poucos, alcançar o nosso crescimento espiritual. E nesse momento possamos vibrar pelo nosso planeta, que uma chuva de paz e de bênçãos seja derramada por todo ele. E dessa forma possamos vibrar pelos nossos irmãos, que nesse momento podem estar com medo, com frio, com fome, assustados, que possamos levar vibrações de conforto, de paz, de força e de esperança de dias melhores. Nesse clima de paz, de vibração e de amor, que possamos também solicitar boas vibrações para o nosso palestrante, Diego Neves, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Joana de Ângeles. Seja muito bem-vindo, Diego. Boa noite a todos e todas da Casa de Oração Francisco de Assis. Meu nome é Diego Neves e é uma alegria estar com vocês mais uma vez nesse trabalho doutrinário transmitido aqui pelo YouTube. E hoje, para falar de um tema especial, falar de Joana de Ângeles e de sua condição, na verdade, como mentora, missionária e orientadora aí de muitos dos nossos movimentos de transformação interior dentro do movimento espírita e que segue sendo uma referência para todos nós. Então, nos próximos minutos, a gente vai falar de Joana, falar das suas contribuições para a humanidade, falar da sua parceria, obviamente, com Divaldo Franco e também trazer os pontos em que ela, como uma verdadeira psicóloga de todos nós, com perdão, não é, com a licença, na verdade, para a comparação com os profissionais dessa área, obviamente, mas orientada pela psicologia junguiana, Joana vai nos trazer referências importantíssimas que contribuem e seguirão contribuindo com certeza a todos nós que estamos aí empenhados na nossa transformação interior, na nossa tão falada reforma íntima. Então é com esse objetivo que a gente vai abordar aqui alguns pontos interessantes da existência dessa companheira e também da sua missão aí educadora para todos nós. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides que vão nos dar, na verdade, a verdadeira dimensão do que representa Joana de Ângeles para nós. Vamos lá, então. Falar da experiência de Joana de Ângeles, para todos nós, dentro do movimento espírita, é abordar, de fato, a importância que todo o direcionamento dado pelo espírito que se transforma, que se conscientiza do seu papel, da sua necessidade de transformação, realiza uma tarefa árdua e um trabalho que vai perdurar durante muitos anos, muitas eras. Falar da experiência de Joana de Ângeles, de certa maneira, é remontar aos tempos primeiros do cristianismo e ter a referência de como o espírito se movimenta na sua transformação e, ao longo dessa transformação, vai também transformando a existência de outros ao seu redor. Basta dizer que, nas referências sobre as existências de Joana de Ângeles, que muitas delas vão estar ali referenciadas no livro A Veneranda Joana de Ângeles, que trata-se, na verdade, de uma entrevista com Divaldo Franco, em que ele vai abordar as experiências que ele tem com Joana de Ângeles e também esclarecer alguns pontos da jornada desse espírito ao longo das suas existências no mundo.
Então, falar de Joana é falar realmente de uma jornada no tempo, uma jornada de crescimento, uma jornada de renúncias, uma jornada de muito amor, mas também uma jornada muito satisfatória, no sentido de encontrar prazer e sentido de ser no bem que se faz, né? Do bem diretamente, propriamente dito, ao bem indireto, à orientação dada, ao direcionamento tranquilo, todas essas movimentações que a gente, enquanto espírito, pode apresentar no nosso processo de transformação, não se concretizam de uma encarnação para outra. Então, é necessário, realmente, uma jornada, um atravessar por diversas fases da história, dos tempos, para poder adquirir, vamos dizer assim, essa autoridade, essa nobreza moral que a gente tanto vê espelhado na experiência de Joana de Ângeles. A gente tem Joana, não é? E aqui um breve relato das suas experiências mais conhecidas por todos nós. Nós temos a primeira referência de Joana de Ângeles e a sua informação prestada a Divaldo Franco como sendo encarnada nos tempos de Jesus como Joana de Cusa. Joana de Cusa também vai ser retratada no livro A Boa Nova, de Chico Xavier, Psicografia de Chico, pela orientação, né, pela escrita de Humberto de Campos, ou Irmão X. Joana de Cusa é uma daquelas muitas mulheres que estiveram com Jesus, financiaram o seu apostolado enquanto ele esteve encarnado e seguiram como verdadeiras cristãs após o seu sacrifício. Joana de Ângeles é retratada na obra Boa Nova como sendo a mãe, a esposa, e aquela que se vê já sem um sentido na existência da sua relação conjugal. Cusa, que é o seu marido, ele é, na verdade, alvo das suas queixas quanto ao seu comportamento, à sua displicência, ao seu comportamento exagerado em relação às infidelidades do casamento. E ela, como mulher naquele tempo, em um tempo em que a mulher não tinha tanto valor, ela é aquela que indaga a Jesus sobre essa condição e sobre o desgaste que isso lhe causa. E ela é orientada por Jesus, à luz daquela obra Boa Nova, a seguir, na verdade, com tolerância e indulgência frente ao seu esposo, para que ela pudesse, nesse processo, aprender a amá-lo também na forma de um filho que necessitava de orientação, de direcionamento, de cuidado. A grande verdade é que Joana, ela fica viúva e nessa viuvez, então, passa a viver com seus filhos. Na obra de A Boa Nova, a gente só tem um relato histórico de um filho e a sua sogra. E a partir desse momento ela se desdobra agora no cuidado de crianças, filhos de outras mulheres. E aí ela, de fato, desenvolve, após essa conversa com Jesus, desenvolve esse senso de maternidade que vai permitir que ela cuide de outros e cuide também da sua sogra como se sua mãe fosse. E o final de Joana de Cusa, naquela obra, é o final do sacrifício, do martírio. Ela é levada a Roma, presa com seu filho, e naqueles espetáculos de sacrifício dos cristãos, ela é colocada à fogueira com seu filho e convidada a renunciar a Jesus nos últimos minutos, e muito sob o pedido de seu filho para que ela renunciasse e eles pudessem sobreviver. Ela pede que ele silencie, diz que perdoa aquele homem que irá, não é, atear fogo naquela fogueira, e segue afirmando a sua fé em Jesus. Essa é digamos assim, a referência histórica que nós temos de Joana de Cusa, e aqui eu me baseei bastante na referência da obra Boa Nova, que tem um capítulo todo endereçado a Cusa. Joana de Cusa. Joana de Cusa também, ela é apresentada na série The Chosen, Os Escolhidos. Embora não tenha, não é, esses desdobramentos que a gente tem na psicografia de Chico, Joana vai ser uma das financiadoras do apostolado de Jesus, e antes de Jesus, aquela que se apaixona no sentido do amor verdadeiro em relação às palavras trazidas por João Batista. Ela vai, então, ao encontro de Jesus, a pedido de João Batista, e transmite a ele as informações sobre João na prisão, até o seu também martírio. E mais adiante, ela, então, é aquela que doa muitos dos seus pertences para que os apóstolos pudessem continuar com Jesus, realizando a sua tarefa missionária. Joana de Cusa, para a gente, então, é uma referência interessante, já inicialmente do encontro com Jesus, então não é qualquer encontro, mas também da certeza
construída no encontro sincero com Jesus, no encontro em que ela é orientada a praticar coisas que fazem verdadeiramente sentido para ela e tocam em profundidade o seu íntimo, de maneira que ela consegue, naquela própria encarnação ainda, executar esse projeto de virtude que Jesus lhe apresenta e tem, então, no martírio, parte final. No início eu mencionei que Joana de Cusa, ela é representada na obra Boa Nova como apenas contendo um filho, mas em A Veneranda Joana de Ângelis, é Divaldo quem nos esclarece que, na verdade, Joana de Cusa possuía 2 filhos. Um deles é aquele que a gente conhece e que vai com ela ao sacrifício, e um outro que, naquele tempo, eram direcionados alguns dos filhos, né, e era um título, na verdade, algo nobre para os seus familiares, que seus filhos seguissem para o templo e servissem como escribas, como senhores ali da lei dentro dos templos religiosos. Divaldo, portanto, vai nos trazer a informação de que Joana de Cusa teria sido martirizada com o filho mais novo, e este filho seria, naquele tempo, a encarnação do que nós conhecemos, né, nestes últimos anos, né, neste século presente, como Nilson, o grande amigo de Divaldo e fundador da Mansão do Caminho, e Divaldo seria o filho entregue ao templo religioso para lidar com as escrituras. Então, a gente vai ter essa referência trazida pelo espírito a Divaldo Franco, registrado na obra Veneranda Joana de Ângelis. Mais adiante, no século XVII, a gente vai ter Joana de Ângelis reencarnando como Soror Juana Inês de la Cruz, que vai ser, na verdade, uma poetisa muito famosa, uma intelectual de seu tempo, em um tempo em que, volto a dizer, a mulher não tinha muito valor cultural, mas ela vai se destacar, na verdade, na escrita, e torna-se uma grande referência no México e na língua latina, na verdade. Né? Essa encarnação que Joana tem no século XVII. Antes disso ainda, e é que eu não vou me atrever a qual século, na verdade, mas há informação também de que Joana teria reencarnado como Clara de Assis, a nobre amiga e apóstola, digamos assim, de Francisco de Assis, e que ali teria se iniciado, na verdade, a relação entre Joana de Ângelis e essa falange de espíritos missionários de Francisco, encarregados pela promoção do evangelho nos tempos posteriores à codificação espírita. Há uma obra muito interessante também, não vou ter certeza, gente, mas vocês podem buscar no Semeador de Estrelas, que é uma obra que fala de Divaldo Franco, em que Divaldo vai ter algumas comunicações endereçadas a ele, de autoria de Francisco de Assis, destacando o papel destes espíritos, que vão ficar conhecidos nessa literatura como os 300 franciscanos, que seriam espíritos que tiveram contato com Francisco de Assis e estariam encarregados com ele de transmitir estes valores vivenciados por Francisco naqueles tempos, agora sob a égide da doutrina espírita. Então, seria Divaldo Franco, Joana de Ângelis, que estariam se revezando nestas encarnações aí para trazer esses conteúdos e vivenciar esse apostolado de amor encabeçado por Francisco de Assis. Só para acréscimo de curiosidade. Lá no século XIX, então, a gente vai ter, talvez, a última referência encarnatória de Joana de Ângelis entre nós, que vai ser como Joana Angélica de Jesus, aquela que é conhecida como martirizada, heroína da independência da Bahia, que lutou ali contra os soldados portugueses, né, no impedimento para que eles evitassem se servirem, na verdade, né, dos corpos daquelas mulheres que viviam naquele mosteiro, naquele convento, e ela então morre sob a lança de um dos soldados, permitindo assim que as jovens que estavam naquele convento ganhassem tempo e fugissem por uma passagem secreta dentro do próprio convento da Lapa. Então, essa é a última referência que a gente tem de encarnação de Joana de Ângelis, o que faz total sentido para a gente quando nós consideramos que Joana de Ângelis agora vai se dedicar no século XX à promoção da mensagem espírita, balizada pela psicologia junguiana e com foco na transformação do ser.
É como se, na verdade, todo o conteúdo trazido pela doutrina espírita e difundido até então precisasse de conteúdos de ordem psicológica que fizessem sentido para que a reforma íntima pudesse se estabelecer como realidade para esse movimento. E fato é que, após esse movimento de Joana de Ângeles, com sua série psicológica, a gente vai identificar no próprio movimento espírita uma associação muito grande com as teorias da psicologia. Aquilo que Chico Xavier, que Allan Kardec já nos trazia sobre o encontro do espiritismo com outras filosofias, com outras ciências, numa forma de, encontrando-se com elas, dando sentido a elas e trazendo mais sentido aos conteúdos espíritas, o homem pudesse caminhar de maneira tranquila entre a fé e a razão, sem estabelecer nenhum tipo de distinção ou afastamento dessas duas forças que nutrem o espírito. Então, Joana de Ângeles vai se encarregar, de certa forma, em trazer esses conteúdos associados à psicologia junguiana, que servem também de referência e análise para que pessoas da psicologia possam analisar e identificar se as propostas trazidas por Joana são de fato e podem ser de fato associadas a uma proposta psicológica, né? Até para se evitar algo que se difundiu muito durante um tempo, um modismo dentro do movimento espírita, intitulado de psicologização da doutrina espírita. Na verdade, um excesso de conteúdos psicológicos justificados em Joana, mas que, na verdade, eram mais esvaziados na essência cristã do que necessariamente naquilo que Joana nos apresenta. Então, é importante de fazer também essa distinção para evitar incorrer no erro de achar que há um endeusamento ou um fanatismo em torno dos conteúdos trazidos por Joana de Ângeles. A psicologia mais moderna hoje, ao contrário, respalda muitos dos seus conteúdos, e aqui posso dizer, de um lugar de alguém que faz terapia, que a gente identifica muitos desses conteúdos em análises psicológicas, principalmente daquilo que a gente já conhece de Joana de Ângeles. Nada distante da doutrina espírita, que se alinha perfeitamente à psicologia moderna. Aqui a gente tem a referência de Joana de Cusa no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 3, e as informações sobre as condições em que ela se apresentava. Uma das mulheres que serviam a Jesus, martirizada no Coliseu de Roma em 68 depois de Cristo, ao lado de seu filho, e exemplo de fidelidade inabalável. O teu Cristo ensinou-te apenas a morrer? Ela responde ao seu algoz: ensinou-me também a amar-vos. Algoz não, carrasco, né? O nome dado àqueles homens que se encarregavam de sacrificar aqueles condenados. Estela Cruz, ela é conhecida na língua latina como a 10ª musa e foi uma das maiores intelectuais do período barroco. Ingressou na vida religiosa para ter liberdade de estudo, defensora do direito das mulheres ao conhecimento e à educação, e sua obra une erudição, teologia e uma sensibilidade psicológica profunda. Olha aí, Juana Inês, na verdade, já apresentando, não é, as manifestações daqueles conteúdos que certamente o espírito já iniciava os estudos no mundo espiritual e ia trazendo paulatinamente a partir da sua experiência encarnatória. E o martírio na Bahia, como a gente conversou, a abadesa do convento da Lapa, tombou em 1822, defendendo a clausura do convento contra a invasão de soldados portugueses. Seu sacrifício tornou-se o marco da resistência baiana pela independência do Brasil. Agora vamos falar da série psicológica, que talvez seja o cartão de visitas para muitos a respeito de Joana de Ângeles, se bem que eu posso falar também que existem muitas obras de Joana de Ângeles que não são dessa série, que são tão dignas de estudo, de aprendizado como estas. Mas essas, de fato, foram as que ganharam mais projeção, exatamente pela sua abordagem psicológica, em paralelo com os conteúdos espíritas. O que é que Joana nos apresenta nessas obras e que talvez, por conta dessa apresentação, é que muitos de nós espíritas buscamos depois os consultórios psicológicos na expectativa, então, de atender a esses reclames do mundo íntimo. Joana vai abordar a autoconsciência, o reconhecimento do ego e a jornada em direção a esse self,
a essa face iluminada do ser, a essa essência divina. Portanto, a autoconsciência ela vai ser desdobrada ao longo de todas as suas obras. Uma em particular que a gente pode citar é autodescobrimento, que vai trazer, na verdade, ali um manual de instruções, um passo a passo, para que o indivíduo inicie essa jornada e possa se beneficiar ao final dela com a proposta de transformação que a gente tanto fala no movimento espírita. Somos aprendizes e somos especialistas em promover a reforma íntima, mas muitas vezes não possuímos as ferramentas. Nos situamos em Jesus quando, na verdade, o nosso mundo íntimo é um verdadeiro arquivo de registros, muitas vezes, mal documentados, mal organizados, mal administrados, e que só a luz da psicologia que pode nos auxiliar nesse entendimento e nessa arrumação. Portanto, a autoconsciência ela vai ser fundamental para esse processo. Não dá para citar André Luiz e a sua análise sobre o consciente, o inconsciente, o superconsciente, sem considerar que a identificação desses andares, desses níveis da consciência, só é possível alcançar através da autoconsciência. Somos nós, diante das nossas imperfeições, reconhecendo quem somos nessa face, não é, de vigília, quem somos no nível do nosso consciente e quem não conhecemos ainda no inconsciente. Trazer esses conteúdos para fora, muitas vezes, são ao custo de doenças, de traumas, de problemas, de dificuldades, que só a autoconsciência pode nos auxiliar a entender. Por isso que Joana fala tanto sobre a necessidade de reconhecimento das manifestações do nosso ego embrutecido, instintivo, animalizado, e a necessidade de atrair para esse nível de consciência todos os valores presentes no self. Com isso, ela nos apresenta um outro passo fundamental, que é o passo de reconhecermos as nossas sombras. Sobre esse ponto, acho que Joana de Ângeles é muito feliz, mas ainda é muito pouco analisada ao trabalhar a questão das sombras, porque Joana nos propõe um movimento extremamente difícil, que talvez seja o movimento que mais racha a estrutura do ego, que é o enfrentamento honesto das tendências inferiores. E por enfrentamento honesto aqui, Joana chega a abordar a necessidade de amar as nossas imperfeições. Amar no sentido do acolhimento, não amar no apego para que se mantenha ali da mesma forma, mas no acolhimento que permitirá a sua transformação. Não há avanço na jornada de transformação do ser se nós não nos movimentarmos para aceitar as nossas imperfeições. Eu estou num movimento egoísta, eu estou numa postura orgulhosa, mas eu não sou orgulho, não sou egoísmo. Eu sou um ser divino, um ser portador de todas as virtudes em estado latente e que preciso, nessa jornada de autoconhecimento, observando aquilo que eu trago de dificuldade, de enfrentamento, de obstáculo, oportunidade para trazer, então, esses conteúdos virtuosos. Sem isso, amigos, não há reforma íntima. Porque a reforma está exatamente em reconhecer os pontos que precisam ser transformados. Se nós não temos essa capacidade ainda, é sinal, certamente, de que nós não estamos lançando luz sobre as nossas imperfeições para tratá-las. E, por último, e não menos importante, principalmente nos dias atuais, o sentido de vida. É muito recorrente a expressão vazio existencial nas obras de Joana de Ângeles, principalmente nas obras psicológicas. Porque é a partir do vazio, portanto, a partir da crise existencial, que o indivíduo, então, vai em busca de um sentido. Observe você que não buscou o centro espírita por questões obsessivas, mediúnicas ou de qualquer outra ordem espiritual, mas simplesmente porque nenhuma teoria, nenhuma doutrina estava sendo suficientemente capaz de lhe esclarecer quanto ao sentido da sua própria existência. É a partir daí que a gente observa a importância desse sentido. Só encontrará sentido em existir aquele que identifica o amor como necessidade, amor como força propulsora da vida, amor como manifestação divina em nós, amor como estímulo, amor
como prova desta vida que estamos possuindo agora para permitir o nosso progresso. O amor divino se manifesta nas possibilidades e nas oportunidades que ele nos oferece de aprendizado e de crescimento. A vida, então, ganha um outro valor a partir desse entendimento, e esse amor aqui, portanto, o amor genuíno, divino, não é o amor do coraçãozinho vermelho, mas o amor substancial. O amor substância divina, que na fala de Joana, quanto mais se compartilha, mais se tem. Ou seja, é preciso que eu compartilhe mais para ter mais amor. Do contrário, o meu amor não seca, mas também não se expande. E não expandindo, o vazio me visita. E a crise se movimenta, então, para que, novamente, eu reconheça essa força e possa compartilhá-la com aqueles que estão ao meu redor. As obras, então, vão se distribuir, de certa maneira, nesses 4 aspectos: autoconhecimento, relações humanas, Jesus e psicologia e os transtornos da alma. Então, a gente vai ter aqui uma face de psicoterapia espiritual. O que é isso? É uma psicoterapia que não necessita do psicólogo? Não. Essa psicoterapia aqui é a psicoterapia associada à ideia, à crença, à certeza da vida espiritual. Somos mais do que o corpo, mais do que uma massa cinzenta, somos uma essência pensante, uma inteligência que atravessa os tempos na sua jornada evolutiva. Então, é esse casamento que Joana estabelece no primeiro momento, trazer a abordagem da psicoterapia sob o olhar do espírito imortal. Como é que eu pratico essas ferramentas, como é que eu utilizo esses recursos em benefício do ser imortal, não do Diego encarnado agora, percebe? Mas sim do espírito milenar que está Diego nessa encarnação, mas que poderá ser João, Maria, José, nas outras. Como é que essa psicoterapia, como é que esses conteúdos psicológicos podem auxiliar Diego nessa encarnação e observar também que, de certa forma, quem Diego é hoje é produto das movimentações dessas outras personalidades vividas por esse espírito em outras encarnações, para que novas encarnações se construam agora em personalidades mais, digamos assim, curadas das suas dificuldades, sãs das suas necessidades, para que assim, então, o espírito evolua. Nas relações humanas não poderia ser diferente. A proposta evolutiva não é uma proposta de enclausuramento, de isolamento do indivíduo. É preciso entender que viver em sociedade é essencial, é requisito fundamental para o desenvolvimento do amor e também do conteúdo ético-moral que nós aprendemos em Jesus. Não à toa, Jesus é o próximo passo. Em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana vai fazer uma abordagem importantíssima sobre os conteúdos valorosos dos ensinamentos de Jesus contidos no Novo Testamento e como eles se permitem ser instrumentos de aprendizado e aprimoramento do indivíduo na atualidade, mexendo nos seus registros inconscientes, trazendo luz aos pontos ali nebulosos ainda da sua personalidade e permitindo que ele se transforme. Mas não só isso. Além desses conteúdos, nós temos um momento fundamental de transição planetária, transição ético-moral do indivíduo, portanto, as depressões, os vícios, os transtornos da alma se manifestam agora de uma maneira muito mais recorrente. Não à toa, a gente vai ter, salvo engano, como última obra psicografada por Divaldo, sob a orientação de Joana, Vidas Vazias, que, na verdade, não é, se a gente considerar todo o ciclo de trabalho de psicografia de Divaldo com Joana nesse olhar psicológico, Vidas Vazias vai encerrar um ciclo, digamos assim, de orientações e esclarecimentos para esse momento tão profundo de transformação da humanidade. Somos hoje uma sociedade que fala muito mais em questão de saúde mental e espiritual. Não à toa, essas obras vão abordar também os transtornos psicológicos, os transtornos emocionais, sob uma ótica espírita e psicológica da mesma forma. De que maneira esse espiritismo, essa consciência espiritual de mortalidade, pode nos ajudar a lidar com essas questões que a alma apresenta, nesse momento presente, como dificuldades de ordem emocional.
Então, a gente vai falar de ansiedade, de depressão, de transtornos compulsivos, de suicídio, de diversas expressões do sofrimento emocional orientados pela psicologia, digamos assim, psicoterapia espiritual apresentada por Joana de Ângeles. E, por último, a gente tem, na verdade, a experiência não menos importante, não é? Que é uma experiência de amizade, uma experiência de dedicação, de disciplina, de aprendizado, de crescimento mútuo, e que certamente se converterá agora em um desdobramento muito importante dessa missão destes 300 espíritos aí franciscanos em sua jornada de direcionamento moral da humanidade. A parceria com Divaldo Franco, a gente vai ter registro mesmo dela a partir de 1945, mas é a biografia de Divaldo, principalmente aquela representada no filme O Mensageiro da Paz, que vamos ver como Joana se aproxima de Divaldo desde muito cedo. E é somente após um trabalho exaustivo ali de estímulo, de estudo, de treino de psicografia, portanto, uma espécie ali de calibragem do médium e da sua conexão com a inteligência desencarnada por trás do trabalho, que a gente vai encontrar, então, esse produto presente na série psicológica e nas demais obras que Joana psicografou através de Divaldo Franco ao longo de sua existência entre nós. Não à toa, não é? Hoje, Divaldo estaria completando 99 anos. A gente está gravando aqui esse conteúdo no dia 5 de maio, vai ser transmitido no dia 6, mas hoje, 5, seria o aniversário de 99 anos de Divaldo, se ele estivesse encarnado. Né? E aí, só para a gente considerar, de 1945 a 2025, a gente está falando de 80 anos. 80 anos de auxílio mútuo, porque é importante destacar esse aspecto. Divaldo, na sua condição de médium, ele é o instrumento do qual Joana se utiliza para transmitir suas mensagens para o lado de cá. Né? Ele é o mensageiro, ele é o carteiro, como diria Chico Xavier. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar que uma união dessa natureza não é uma união que ocorre nesta encarnação. Basta dizer que nessas referências às existências de Ângeles em outras encarnações, Divaldo e Joana já tiveram em contato em outras experiências, portanto, são espíritos mais do que amigos, são espíritos de fato familiares. E a relação que Divaldo tem com Joana ao longo das suas diversas colocações e palestras aí pelo mundo, Divaldo sempre evidenciou o respeito que ele nutria por este espírito e ela, por sua vez, o papel que ela possuía de direcionamento e de orientação para que Divaldo continuasse a sua trajetória. Há muitas falas emblemáticas de Joana de Ângeles que foram traduzidas ali no filme de Divaldo Franco, sobre o Mensageiro da Paz, que evidenciam a importância dessa relação, desse vínculo, mas, ao mesmo tempo, o respeito, a compaixão e a indulgência frente às dificuldades do outro. Porque, em muitos momentos ali representados, Divaldo tende a desistir, a se questionar, a se preocupar, a cair, como ser imperfeito que é, né, encarnado entre nós esteve, mas era também um ser no seu processo de aperfeiçoamento moral. É ela quem sinaliza a necessidade de continuar, é ela que o apoia, é ela também que o adverte. É muito singular essa experiência, porque Divaldo, enquanto médium, possuiu a vinculação com diversos outros espíritos. Diversos outros espíritos psicografaram por Divaldo Franco, assim como Chico, mas Joana esteve ali firme junto a ele, orientando, conduzindo e lhe auxiliando. E o que o próprio Divaldo trazia em suas colocações sobre o que seria após o seu desencarne é que esses papéis em algum momento se inverteriam. Não é? Porque a amizade, o empenho destes dois nessa tarefa é tão profundo que, no momento em que ele retornasse ao mundo espiritual, Joana, então, por sua vez,
tornaria a reencarnar em caráter missionário e ele estaria, então, ao lado dela, só que desencarnado, fazendo o papel, digamos assim, de anjo da guarda, de espírito amigo, direcionador, assim como ela fez ao longo de sua encarnação entre nós neste século. Então, a gente está falando, na verdade, de um aspecto muito singular da experiência do espírito e aqui da parceria, da amorosidade, do companheirismo que envolve um trabalho dessa natureza. Longe aqui de estabelecer parâmetro evolutivo para dizer se Divaldo era ou não era espírito assim ou assado, o importante dizer aqui é que, frente a nós, é dos exemplos mais oportunos para que a gente reflita sobre a relação que construímos ao longo das nossas jornadas evolutivas com estes espíritos que hoje seguem sendo espíritos amigos e familiares em torno de nós, que se alegram com o empenho que a gente tem na nossa transformação interior, que buscam nos advertir, nos orientar de alguma maneira, mas que respeitam as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, mas que nem por isso se afastam de nós. Talvez seja uma reflexão importante para a gente hoje pensar sobre esse espírito que abraçou a tarefa dessa encarnação de uma maneira mais recorrente, mais presente, e sobre a importância e o valor que se tem essa amizade para nós, que muitas vezes ignoramos essas presenças e chegamos a dizer muitas vezes que não temos ninguém por nós, e estamos sozinhos nessa ou naquela tarefa. Para além da experiência da autora espiritual, da orientadora espiritual de Divaldo Franco, da sua instrutora, da sua professora, Joana representa o papel importantíssimo que estes espíritos desencarnados desempenham em nossas existências. A relação talvez não seja a relação que nós temos com os nossos espíritos amigos, nossos anjos guardiões, mas certamente é a referência que nós temos mais próxima de nós, de como nós podemos afinar esse contato, nos alinhar mais a esses companheiros, principalmente nós, os trabalhadores da causa espírita. Nós, quando assumimos uma tarefa nesse trabalho espiritual, nós não assumimos essa tarefa sozinhos. Conosco, uma equipe de espíritos benfeitores, sejam eles vinculados ou não diretamente à casa espírita que nós estamos vinculados, mas que se interessam pelo nosso progresso moral, se encarregam de estar conosco. E aí deixamos de ser seres isolados ou apenas amparados por um ou por dois espíritos e passamos a contar agora com uma verdadeira legião de benfeitores que estão nos apoiando e nos amparando porque identificaram em nós a seriedade e o comprometimento para a realização daquele trabalho. Então fica, na verdade, e deve ficar mesmo para a gente, seja Joana e Chico, ou Joana e Divaldo, seja Emmanuel e Chico Xavier, fica para nós o exemplo do quão é importante afinarmos essa nossa sintonia e essa nossa integração a esses companheiros no mundo espiritual. Então, amigos, dentro dessa proposta de falar de Joana de Ângeles e dos conteúdos que ela pode nos oferecer, eu fico e deixo com vocês essa frase que eu acho extremamente interessante para todos nós. O autodescobrimento é uma viagem sem volta ao coração do ser, onde a luz da verdade dissolve todas as sombras do medo. E na sua análise do medo, Joana fala exatamente do movimento instintivo sobre aquilo que não se conhece. Não à toa, amigos, autodescobrir-se passa também por autoconhecer-se. E para se autoconhecer, é preciso realmente se afastar deste receio e, com amor, nos aventurarmos aí nessa viagem, nos jogarmos nesse mergulho, que nos permitirá não só identificar as questões, portanto, lançar luz sobre as nossas sombras, mas também de trazer luz sobre aquilo que já genuinamente construímos em nós. Aquilo que está lá, né, escondido ali entre uma pedra e outra, que pouco se vê e que a gente pouco dá valor porque não reconhece o valor daquilo.
E para finalizar a nossa conversa, eu vou deixar com vocês uma lenda que Joana traz na obra O Garimpo de Amor, que inicia, na verdade, os capítulos. Né? É como se fosse uma lenda ali que prefacia os capítulos daquela obra, em que ela conta que um mercador, passando por uma determinada região do interior, ele se depara com uma casa muito bonita, muito arrumada, e ali cercada por um córrego muito cristalino, ou seja, de uma beleza muito grande. E que naquele local vivia um homem que tinha muitas posses, muitas riquezas, mas que, certa vez, ouviu falar sobre uma certa pedra de altíssimo valor que não se encontrava em canto algum. E essa curiosidade surge ainda mais quando este homem, ao visitar aquele lar, se encanta com a quantidade de riqueza ali existente, de conforto, e da nobreza daquele homem. Não é? E lhe propõe que, talvez, para que aquela casa ali fique perfeita, não é? E que ele alcance verdadeiramente a riqueza esperada, ele deveria sair em busca dessa tal pedra que traria para ele todas as riquezas do mundo. Ele ali, muito animado pelaquela proposta daquele mercador, sai então, deixa filho e esposa na casa e diz: olha, vou ao encontro dessa pedra e não retorno enquanto não encontrá-la. O mercador vai embora, esse homem também sai na sua viagem e muitos anos depois, aquele mesmo mercador torna a passar pelaquela casa, que agora se apresenta num aspecto muito maior. E ele não entende. Não entende, e ao entrar na casa, então, ele se depara com o filho daquele fazendeiro. Ele diz: olha, depois daquela conversa que o senhor teve com o meu pai, ele se afastou em busca daquela joia e nunca mais conseguiu retornar. Nós passamos muitas privações aqui, muitas privações. E eis que um dia nós estávamos no rio, buscando o que comer, buscando, né, novas pedras preciosas, e nos deparamos com essa pedra que nós conseguimos vender aqui e se converteu em riqueza para nós. E nós hoje estamos vivendo às custas dessa riqueza, dessas pedras. Só que elas também acabaram. Então, nós hoje estamos vivendo aqui administrando esses recursos. Só que enquanto ele conta essa história para o mercador, aquele mercador observa uma pedra singular sobre a lareira. E ele questiona aquele rapaz sobre aquela pedra. Ele diz: olha, não, é uma pedra comum que nós temos muito aqui no leito do rio. São pedras como os seixos ali, que estão ali presentes, mas que não têm valor nenhum. Só que a pedra tem um brilho completamente diferente das demais. E aquele mercador, então, no dia seguinte, vai até o rio, pega uma dessas pedras e leva, então, consigo para a sua viagem de volta. E, ao analisar aquela pedra, ele identifica, então, a tal da pedra que tanto se ouvia falar, portadora de riqueza, que esteve o tempo todo aos pés da casa daquele homem, mas que, exatamente por ser desconhecida dele, não tinha o valor devido. Portanto, é a representação mais singular do que representa mesmo o nosso autodescobrimento. A grande verdade é que nós desconhecemos o valor que possuímos. E muitas vezes é preciso sairmos de nós, passarmos um bom tempo em busca de nós, fora de nós, para entendermos que, na verdade, a grande riqueza em nós sempre esteve mais perto do que longe. Então, Joana de Ângeles, na sua singularidade como professora, psicóloga, como mestra, não é? Ela é quem nos lembra a necessidade desse autodescobrimento e nos oportuniza compreender que, na verdade, nada mais é do que uma viagem para dentro de nós, mas uma viagem muito feliz, onde a luz da verdade vai dissolver todas as sombras do medo. Eu espero ter colaborado com as reflexões de vocês nesta noite, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês nesta casa, ainda que em meio virtual, e desejar uma noite de paz, de luz, e que possamos aí seguir com Joana de Ângeles na busca por nós e do valor que possuímos para a obra de Jesus. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Sempre muito bom conhecer um pouco mais sobre esse espírito ilustre que foi Joana, que possamos nos aprofundar cada vez mais sobre a sua história, sobre o seu posicionamento, sobre as suas contribuições no movimento espírita. Muito obrigada, Diego, e muito obrigada a todos vocês que puderam nos acompanhar. Não esqueçam de curtir essa página, compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas que possam ouvir essas palavras. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.